Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que especial ouvir esse testemunho de Caio, né? Glória a Deus pela família do pastor Araújo. É tão bom, né, pastor, a gente ver tanto que a gente orou, né? Oramos e o Senhor tem abençoado essa família. Louvado seja Deus, a semente do Senhor está aí. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 13. João 13. E nós vamos ler dos versos 12 ao 17. Diz assim o texto sagrado: Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo povo que se reúne aqui hoje em teu nome. Muito obrigada, Senhor, porque enquanto nós te louvamos, somos tão cheios também com a tua presença, com a letra das músicas. Como é bom, Senhor, te cultuar. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, por todas as orações direcionadas aqui. Muito obrigada, Senhor, pela a graça, o privilégio de poder ofertar, dizimar na tua casa. Louvado seja o teu nome por todas as equipes que estão trabalhando agora mesmo em serviço na tua casa, servindo uns aos outros. E obrigada, Senhor amado, pelo testemunho que nós ouvimos, tão precioso. Mantenha essa família firme nos teus caminhos. Queremos ver Caio aqui, Senhor, crescendo, ó Deus, com também esse espaço sendo seu, podendo aqui trazer palavras do Senhor ao nosso coração. Faz dele, Senhor, um grande pregador, ó Deus, e conquistador de almas. Senhor amado, nós te bendizemos por esse momento, Senhor, tão precioso, que é o momento de ouvir a tua voz com base na tua palavra revelada. Como é bom, Senhor, ter a fé que o Senhor depositou em nosso coração para perceber a tua voz no nosso meio, a nos guiar, para nos levar para onde o Senhor deseja. Encontre em nós humildade, Senhor, para ouvir, para ser confrontado e para obedecer essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é a família aos pés da cruz é humilde. Esse termo, né, que o Ministério da Família nos trouxe é um termo tão profundo, porque quando a gente normalmente diz assim, estamos aos pés de alguém, né, ou de um sistema, a gente está falando estou submisso, ou estamos submissos, estamos prontos a ouvir e a obedecer, estamos prontos a seguir. E aos pés da cruz diz respeito a estar aos pés do Evangelho da cruz. Né? Do Evangelho de Jesus Cristo, porque quando a gente fala sobre a cruz hoje, a gente está falando sobre a entrega de Cristo na cruz, sua morte e sua ressurreição, todos os benefícios e todas as responsabilidades que essa mensagem nos chama a ter, não é? Então a família aos pés da cruz é um termo que nos diz que a família que está aos pés da cruz, ela tem frutos. E quais são esses frutos? Quais são esses resultados? Né? E eu chamo você a pesquisar lá no canal do YouTube. Valéria colocou todas as mensagens, essa série
essas mensagens no canal dela. Depois a gente pode divulgar melhor, né, esse ministério de Valéria, que é captar o áudio, e nós podemos ser abençoados através desses áudios, de verdade. Eu ouço os áudios, mesmo que quando eu estou no culto, e normalmente eu ouço de novo, e o Espírito Santo continua alimentando a minha alma, ouvindo os áudios que ela tem postado. Louvado seja Deus por isso, amém? Então, ela não me deu o tema total. Ela disse: Glei, olha lá a sequência do que já foi dito, família aos pés da cruz, e você completa o resto dessa vez. E aí eu fui orar e eu percebi que era importante falar sobre isso, porque sem humildade a gente não consegue fazer nada do que já foi pregado antes. E não poderia escolher outro texto, porque esse texto é o texto da humildade. Essa atitude de Jesus é a atitude da humildade. Qualquer pessoa na humanidade que conhece essa história, crendo ou não que Jesus tenha vindo, usa esse texto para falar de humildade, usa dessa história para falar de humildade. E então não poderia ser outro texto senão esse texto chamado texto do lava-pés. E eu quero que você perceba comigo sobre o porquê que Jesus chegou a esse ponto de lavar os pés do discípulo. Hoje para nós parece até comum e uma cena bonita, né? Mas historicamente, culturalmente, foi algo impactante demais. E seria muito bom se a gente pudesse se remeter um pouco e mergulhar um pouco nesse contexto cultural histórico para perceber a profundidade da lição que o texto traz para nós. No capítulo 13, o apóstolo João, e somente ele, ninguém mais relata isso, os outros evangelhos não relatam esse momento, fala sobre essa atitude de Jesus. Os outros evangelhos falam sobre o momento da ceia, sobre a preparação da ceia, que os discípulos estavam reunidos com Jesus no cenáculo e se preparavam para aquela última Páscoa, para esse momento da ceia. Mas somente João fala do lava-pés. João, chamado apóstolo do amor, aquele que fala sobre a divindade de Cristo, fala sobre o amor extremo do Deus encarnado. Desde o começo. E no primeiro versículo do capítulo 13, ele começa o relato dizendo: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu já preguei sobre isso, sobre esse amor de Jesus, que é sempre constrangedor, independente de quantas vezes você já tenha lido sobre ele, o que ele fez, o que ele é. Sempre o amor de Jesus vai ser constrangedor de novo. E João, quando ele fala isso aqui, amou-os até o fim, no texto grego, existe uma palavra para esse até o fim, sobre algo que é extremo, imedível. Ele os amou extremosamente, ele os amou em extremidade. Um amor imensurável, incontável. E para a gente entender um pouco desse amor, a gente tem que pensar o que aconteceu durante a caminhada de Jesus, depois que Jesus ainda foi assunto aos céus. E não dá tempo num culto, mas eu sei que você que lê a Bíblia, você que lê o Novo Testamento, há de saber do que eu estou falando sobre o amor de Jesus. Ele é incansável, aleluia. E perceba esse amor, porque no verso 2, João fala assim: durante a ceia, quer dizer, enquanto eles estavam ali, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Quer dizer, Judas, ele já estava realmente possuído pelo próprio diabo, por permissão e por direção e plano de Deus soberano. E ele estava à mesa ceando. E nesse momento, no verso 3 ele diz: sabendo Jesus, que o Pai tudo confiara em suas mãos, a missão de ir até o fim, de se entregar por nós, ele tomou a toalha e
colocou na sua cintura para lavar os pés dos discípulos. Pensa comigo. Jesus sabia que a sua hora era chegada. Jesus sabia o que ele ia passar. Jesus sabia que ia para a cruz por nós. No nosso olhar humano, nós percebemos isso como um momento de um sacrifício imenso, de muita dor, e isso sempre também nos constrange, mas os céus via isso como um momento de glória. Jesus estava caminhando para, enfim, cumprir a missão para o qual veio, e ele ia voltar para o Pai. Mesmo os céus sabendo disso, Jesus estava encarnado, e como homem, ele sabia a dor que ele ia passar. E a gente vê isso no Getsemane. Ele sabia a dor que ele ia passar. Mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que Judas já estava possuído por Satanás e iria traí-lo, porque já havia decidido mesmo antes de estar possuído pelo Satanás. Mesmo sabendo do seu sofrimento para a cruz, mesmo sabendo da traição que sofreria através de Judas, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que ele estava ali, indo também para a glória do Pai, ele se humilha. E nesse contexto você já deve ter ouvido falar de outras vezes que nem o anfitrião da casa lavava os pés dos seus visitantes. Era um escravo, um estrangeiro, mas não um judeu, não um anfitrião. Alguém contratado faria isso. E ali só estavam eles, mas o dono da festa era Jesus. O dono da ceia era Jesus. Ele levanta da mesa, ele tira a sua capa, ele coloca uma toalha e ele se ajoelha diante dos seus discípulos que estavam sentados para lavar os seus pés. E nós estamos aqui para aprender grandes lições a partir disso para as nossas famílias. Amém? Você está disposto a aprender? Amém. Glória a Deus por isso. O verso 15 do capítulo 13, Jesus fala assim: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, você pode dizer essa frase assim comigo: como Jesus fez, eu devo fazer. Mais uma vez, como Jesus fez, eu devo fazer. A ordem de Jesus é que nós devemos imitá-lo. E aqui especificamente imitá-lo na humildade. E essa prática deve começar na nossa casa. Deve começar na nossa família. Deve começar no nosso lar. E como a gente pode praticar isso, esse lava-pés na nossa casa? Em primeiro lugar, eu penso que nós devemos compreender o ensinamento de Cristo. Compreender. Veja no verso 2 o que Jesus fala. Depois de ter lavado os pés, de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? E a minha pergunta hoje para todos nós: vocês entenderam o que Jesus fez? A posição, a função, a missão, o dever não deve ser empecilho para a humildade. Jesus é o Salvador. Jesus é o Senhor. Jesus é o Mestre. Ele é quem ensina, Ele é quem dá. E Ele fala para eles: vocês me chamam de mestre, de o mestre, não é qualquer mestre. Vocês me chamam de o Senhor. E vocês estão certos, porque eu sou. Jesus, como Deus na terra, sem nenhuma obrigação de nada, mas com total voluntariedade e amor, se humilhou e se fez um de nós. Mas não bastou sair do céu e estar aqui
ele andou como nós. Porque Jesus podia ter descido do céu e nem estar pisando no chão. Ele podia andar realmente na terra como Deus que ele é. Mas ele se fez literalmente um de nós. E além disso, ele sentou na mesa com eles. E além disso, ele lavou os seus pés. Então, irmãos, homens e mulheres de Deus aqui presentes, casados ou não, jovens, pré-adolescentes, não importa a posição do seu pai, da sua mãe, ou sua como filho, isso independe da sua função. Se você é pai ou mãe, filho, irmão, irmã, avó, tio, tia, independe da sua função. Isso independe da missão que você tem. Independente da nossa missão, ninguém é melhor do que ninguém. Isso depende do nosso dever. Nada disso deve ser empecilho para que pratiquemos a humildade. Pai, vá aos pés dos seus filhos e lave os seus pés. Mulheres, ajoelhem-se diante dos seus maridos e lavem os seus pés. Homens, ajoelhem-se diante das suas mulheres e lavem os seus pés. E no decorrer dessa mensagem, eu sei que você vai perceber que lavar os pés é muito mais do que pegar uma bacia com água e uma toalha. Ali era uma simbologia de algo muito profundo. Jesus não deixou de ser quem era e não perdeu sua missão porque lavou os pés dos discípulos. Pai, mãe, avó, você não vai deixar de ser quem você é se você se humilhar diante do seu filho ou da sua filha para fazer o que é certo. Filho, filha, você não vai deixar de ter a sua posição se você se humilhar diante dos seus pais para fazer o que é certo. A atitude humilde é honra e não vergonha na perspectiva do reino de Deus. O mundo, o sistema, a voz do inimigo das nossas almas tenta nos dizer: não se dobre, isso é uma vergonha, não vá atrás, não converse, não ceda, não mude, isso é uma humilhação, isso não é justo, você não tem culpa, você tem razão, para que fazer isso? É assim ou não é a voz do mundo, gente? Jesus tinha algum motivo para lavar os pés dos discípulos? Ele tinha motivo para chutar a mesa. Estava diante dele não só Judas, que o trairia em pouco tempo para entregá-lo à prisão. Estava diante dele todos os que abandonariam, apesar de andar com ele bem pertinho. Mas ele lavou os seus pés. Eu estou falando da sua família. Eu não estou falando de traidores. Estou falando da sua família. Você tem que lavar os pés da sua família. Amém. Se temos que lavar os pés dos traidores, quem dirá da nossa família? Provérbios 18:12 diz: a arrogância precede a destruição, a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Sabe, irmãos, a humildade gera igualdade. Hoje falar de igualdade parece algo horripilante para alguns partidaristas. Quando igualdade não tem a ver com a política partidarista ou com o sistema de governo humano, humildade tem a ver com a glória dos céus. Humildade tem a ver com Deus. E humildade gera igualdade. E a igualdade dos céus só é vista na terra através da humildade. Os humildes sabem que tanto faz a nossa altura, o nosso poder aquisitivo, a nossa idade,
a nossa experiência, todos somos iguais. Porque todos erramos e todos devemos pedir perdão uns aos outros. Precisamos compreender que no reino de Deus somos iguais. As funções, as idades, os gêneros, as posses, os talentos, os dons, nada nos faz melhores que os outros. Às vezes, dentro de casa, se trata com uma secção de forma preferencial, um filho em detrimento do outro filho. Ou o filho trata o pai ou a mãe melhor, um mais do que o outro. Ou alguém na família trata algum parente, ou avô ou avó mais do que o outro. E eu gosto muito de comentar algo precioso que Deus tem construído na nossa família a partir da mais nova geração. Eu comento lá em casa, como eu sou alegre em saber que Abner nos considera igualmente. Não há competição nos avós, nos tios. Ninguém fica competindo para atenção, para maior atenção. A gente não dá qualquer coisa para que ele nos ame mais. A alegria de ir para a casa da vovó Valéria e a alegria de ir para a casa da vovó Glei. Mas tem gente que se gabe e diz que ele gosta mais de vir para cá. E a gente acha legal essa competição dentro da família. A mãe que acha muito bom se gabar de dizer o filho me ama mais. E a gente acha isso engraçado, acha comum. O povo de Deus não. Nós somos todos iguais. Amém? Amém. E devemos ser assim. Talvez se você não vive isso na sua casa ainda, se há algum tipo de preferência, como houve na casa de José. E houve sofrimento por isso. E muitas famílias sofrem porque há acepção dentro da própria casa. Há diferenças na valorização. Deus não quer isso para nós. Todos devem lavar os pés uns dos outros. Amém? Então João 15, verso 20, diz assim o texto sagrado: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Na ocasião, Jesus estava falando sobre a perseguição que viria. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Se alguém guardar a minha palavra, também vão guardar a vossa palavra, porque vocês estão me imitando, né? E aí eu aplico esse texto para falar sobre essa igualdade. Ora, não é o servo maior do que o seu Senhor. Tem funções diferentes, mas há igualdade diante de Deus. Não há dois pesos e duas medidas. Os irmãos entendem isso? Glória a Deus por isso. E Jesus fala isso em Mateus 10, 24, e aqui João reforça essa fala do próprio Jesus. E Jesus perguntou: vocês compreenderam o que eu fiz aqui? E eu volto a pergunta de novo para vocês, depois de explanar um pouquinho sobre isso. Vocês compreenderam o que Jesus fez ali? Ele se desfez de qualquer título, de qualquer coisa que justamente o faz maior do que nós, para lavar os nossos pés. Isso me diz que, independente do tempo que eu tenha de experiência de vida, independente de ser a esposa que sou e a mãe que sou, eu preciso me humilhar e preciso lavar os pés da minha família. Amém? Amém. Vamos entender melhor então agora, na segunda coisa que me faz pensar como nós podemos praticar o lava-pés em casa. Devemos praticar e exercitar a humildade no lava-pés
como diz no verso 17 do capítulo 13. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Lembra lá de Tiago 22? Não seja tolo. Não se engane a si mesmo. Ouvindo, aquele que ouve e não pratica, está se enganando a si mesmo. Então nós devemos ser praticantes. E como se traduz então o lava-pés de Jesus para nós hoje? A primeira coisa que eu percebi aqui no texto é que nós precisamos amar sem esperar nada em troca e apesar de. Vou repetir. Precisamos amar sem esperar nada em troca e apesar de. Eu sei que tem alguns que são esposos e esposas e alguns que estão namorando, estão juntinhos e pretendem um dia ficar juntos mais ainda. Mas existe pai e filhos também. Você que está perto de alguém, parente, você vai dizer isso para essa pessoa. Eu preciso te amar, sem esperar nada em troca. E apesar de. Sabe qual é o nosso problema? Nós não queremos nos comprometer com isso. Sabe qual é a boa notícia? Jesus se comprometeu com isso. Por isso nós estamos aqui. E Ele nos chama a imitá-lo. Eu não devo fazer nada para o outro, porque Ele vai me dar algo em troca. Isso é o que o pecado nos ensina. Isso é o que o mundo insiste em nos lembrar. Isso é o que a nossa carne quer. Nós achamos que sempre merecemos. Eu mereço e eu mereço. Eu te dou porque você deve me dar, porque eu mereço. Jesus não veio para mim porque eu mereço. Na verdade, todos nós merecíamos o inferno, a condenação eterna, o lago ardente, de fogo ardente, distante de Jesus o resto das nossas vidas. Mas Ele veio apesar de. Amém. Glória a Deus. A palavra diz que nós devemos amar sem esperar. Quantos e quantos aconselhamentos de pessoas tão cheias de razão, tão cheias de direito, e realmente algumas têm razão e direito em certos pontos, porque ninguém tem toda a razão, ninguém tem todo o direito, mas nós só conseguimos ver a nossa razão, o nosso direito, o nosso merecimento. E tudo o que verdadeiros pastores, imitadores de Cristo têm a dizer nesses momentos é: faça como Jesus. Você tem que dar. Você tem que fazer. Como é complicado ouvir isso. É ou não é, gente? Mas Ele não faz nada para mim, mas você vai fazer para Ele de novo. Eu passei a minha vida toda, Jesus foi até a cruz. A questão não é se você vai ter resposta. A questão é obedecer a Jesus Cristo. Amém. Eu dei o exemplo para que vocês também façam isso. E eu tento me lembrar disso dentro da minha família. Não sou perfeita, erro muitas vezes. O orgulho às vezes me toma. O orgulho às vezes me toma e eu passo mais de um dia com o orgulho no pedestal. Às vezes eu passo até uma semana, mas o Espírito Santo me quebra. E eu preciso me humilhar. E eu preciso lavar os pés. E eu me lembro que eu comecei a praticar isso muito cedo. Eu não sei se Letícia lembra disso, mas eu já contei essa história algumas vezes.
Ela tinha uns 2 anos e meio para 3, mas sempre foi muito esperta. E eu fiz alguma coisa um dia lá em casa, até hoje eu não sei o que foi, também ela não lembra o que foi que eu fiz. Mas nós estávamos em casa como sempre, eu arrumando as coisas na cozinha, e eu não lembro se eu falei ou se eu agi. Eu sei que de repente Letícia estava emburrada. Estava de cara fechada pro meu lado. Você imagina aquele toquinho assim, tipo, Abner, né? Fechou a cara. E eu aqui normal, né? Vem, Lelê, vamos fazer não sei o que. Ela, não. Digo, aconteceu alguma coisa. Letícia não quer nem conversar comigo. E eu parei tudo e fui lá e falei, Letícia, filha, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Ela falou pra mim, a senhora quer ficar onde? Eu disse, como assim? Eu quero ficar aqui com você. Ela disse, aqui na sala? Eu disse, aqui na sala. Ela disse, então eu vou pro quarto. E ela foi pro quarto. E eu, como mãe, para uma criança de quase 3 anos, podia fazer o quê? Podia fazer o quê? Letícia, volta. Você vai ficar direito, você vai me tratar direito. E tal, eu podia brigar com ela e colocar ela disciplinada na cadeira da bobinha. Mas eu fui até o quarto. E nós somos pecadores, gente. Desde sempre. E aí eu disse, a mamãe vem para aqui porque eu vou conversar com você. O que foi que eu fiz? E ela não dizia. Eu disse, então assim, tudo bem, eu não sei o que eu fiz, mas independente do que a mamãe fez, me perdoe. Por favor, me perdoe. E ela assim, bem chateada, com uma carinha de choro, mas não chorava. Me dê um abraço, Letícia. Ela ficou pensando. E eu disse, filha, eu te amo tanto, eu não consigo ficar sem seu abraço. Me perdoe, dei um abraço nela e segurei o abraço. E ela começou a chorar e me abraçou. E até hoje nós somos amigas. E nós temos essa prática, uma com a outra, quando é necessário. Ela hoje fala, mamãe, eu não acho que é assim, a senhora não devia fazer. Eu falo, filha, me perdoe. E ela faz do mesmo jeito comigo. Irmãos, a prática da palavra começa cedo em casa. Deve ser cultivada sempre. Sempre. Isso acontece entre mim e o Washington. Eu posso testemunhar. Isso é porque nós somos melhores? É porque nós somos anjos? Não, somos pecadores. Somos maus. Somos difíceis. Quem olha de longe sabe como eu e ele temos temperamento fortes. Vocês acham que temos ou não? Não? Nós somos santos. Irmã tia Vilsa, que era a diretora do internato do Betel, disse assim, vocês dois são 2 bombas. Mas vocês têm que ser 2 bombas para Jesus. Junta essas mãos. Botou a gente para se consertar. Orou por nós. Estamos aqui, 2 bombas juntas. Chiando. Mas nos humilhando primeiro diante de Deus. Amém. E tem hora que eu respiro fundo e eu digo, orgulho, você vai pro lixo de novo. Porque você me atrapalha. Vou lá e faço o que deve ser feito. Porque Jesus mandou eu imitá-lo. Você entende que lavar os pés é mais do que pegar uma bacia e água? Quantas pessoas têm feito isso em ilustrações? E eu me lembro da sinceridade da qual eu já recebi essa atitude. Vou contar também. Estávamos em férias de família. Na oportunidade, juntamos as famílias Buscapé, a nossa com a de Valéria. Todo mundo numa casa de praia. E a gente fazia devocionais. E certo dia, do nada, a Valéria vem com a bacia, com água e uma toalha. Dá uma palavra dessas. Se ajoelha nos nossos pés. Lembra disso? E disse, vocês são os nossos pastores. E eu quero aqui dizer que eu estou disposta a servi-los
e amá-los. E a gente tem visto isso todos os dias na nossa caminhada. Todos os dias na nossa caminhada. Essa aqui também tem temperamento forte, viu, minha gente? A gente chama Capitã Valéria. Não é América não, mas é Valéria. Mas a gente conversa, ela coloca as propostas dela, mas ela sempre está pronta a obedecer. Sempre está pronta a obedecer. Sempre está disposta dentro da sua própria casa a se humilhar e a lavar os pés dos seus filhos e do seu marido. Louvado seja Deus, porque nós podemos confiar que há pessoas de Deus no nosso meio, referências que imitam a Cristo, e nós devemos imitar essas pessoas. Amém? Então nós precisamos amar sem esperar nada em troca, e apesar de... É amar mesmo que não te compreenda. É amar mesmo que não obedeça. É amar mesmo que não te ajude. É amar mesmo que não te escute. Nenhum psicólogo vai te dizer isso no momento de terapia hoje em dia. Nenhum. Nenhum psicanalista vai dizer isso para você. Isso é coisa da Bíblia. Isso é coisa dos crentes. Isso é coisa do céu. Amém. A palavra deles hoje é: se valorize. Você está se humilhando demais. Não é assim. Se separe. Deixe essa pessoa. Jesus diz: lava os pés dessa pessoa, porque eu lavei de vocês. É difícil, igreja. É muito difícil. Por isso tem que ser de Cristo para fazer isso. Tem que ter Cristo para fazer isso. Meu temor é que muitos não nasceram de novo, por isso não conseguem fazer isso. Mas quem nasceu de novo tem que fazer isso. Amém? E aqui, se há alguém pensando na sua esposa, ou no seu esposo, ou no seu filho, ou no irmão, ou no vizinho, ou no pastor, mais uma vez eu venho dizer em uma das minhas pregações que você está errado. Essa mensagem é para você mesmo. Amém. Essa mensagem é para mim mesmo. Eu devo assumir isso. Eu devo estar disposta a fazer isso. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O amor nos capacita a nos humilhar para o outro, se sentir valorizado mesmo sem merecer. O amor me capacita a me humilhar para o outro se sentir valorizado. Quando Jesus se ajoelhou, foi para o lado de Pedro para lavar os pés de Pedro, ele disse: e eu, Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Ele se sentiu valorizado, ele se sentiu indigno. É assim que a pessoa que está errando contra você deve sentir da sua parte. Eu estou fazendo isso errado e você está aqui me servindo. O amor nos capacita a nos humilhar, e isso constrange quem está recebendo esse amor. Você ainda crê no Evangelho? Amém. Você ainda crê que isso é capaz de acontecer? Amém. Você é capaz de obedecer pela fé e saber que haverá resultado, porque a palavra de Deus está sendo praticada? Então se humilhe e veja o que Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Se humilhe e veja o que Deus vai fazer. Não é o que você merece. Ele vai ser glorificado na sua história, na sua vida e na vida da sua família. E isso é tudo. É isso que você quer, que Jesus seja glorificado? Ou você quer fazer porque você acha que todo mundo vai ficar bonzinho depois de você lavar os pés? Judas se levantou da mesa depois de receber o lava-pés de Jesus e foi fazer, sabe o quê? Se encontrar com os soldados para entregar Jesus. Mas Jesus lavou os pés de Judas.
Vocês entendem, irmãos? Então, o que nós precisamos fazer para lavar os pés? Nós precisamos perdoar. Vocês acham que Jesus perdoou seus discípulos? Jesus, ele podia já perdoar antes, porque ele já sabia o que ia acontecer, né? Eu penso isso, Jesus perdoava antes, ali na sua humanidade, porque ele já sabia quem ia trair, o que ia fazer, e já perdoava. A gente não sabe, você sabe? Você sabe quem vai te trair na sua mesa? Eu não sei. Você sabe o que a pessoa vai fazer contra você, que está sentado na mesa, o que vai fazer daqui a 5 minutos? Você não sabe, a gente não sabe nem o que eles estão pensando. Então a gente tem que esperar acontecer para perdoar. Mas tem que perdoar. Lavar os pés é se humilhar para perdoar. A Bíblia diz lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 50. No relato de Marcos diz que todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus perdoou todos eles. Então é dever de quem errou pedir perdão, certo? Ih, vocês estão com dúvida se isso é certo? É devido de quem errou pedir perdão. Quem errou tem que se humilhar e pedir perdão. E mudar a atitude. Esse é o certo. Mas é dever também do atingido pelo erro dessa pessoa se humilhar e perdoar. Porque a falta de perdão é falta de humildade. Tal qual é falta de humildade não pedir perdão. E quem foi afetado acha que tem o direito de não perdoar e não se humilha para perdoar. Deixa eu me dizer uma coisa para você hoje à noite. Se você não perdoou, você é orgulhoso. Não há humildade no seu coração. Não há. Não há. Então falta mais de Jesus. Porque Jesus é humilde e manso de coração. Igreja, a gente precisa praticar muita coisa da palavra, vocês não acham? Eu fui tão constrangida por essa palavra e pedindo ao Senhor para guardar a minha vida, o meu coração, dentro e fora de casa. Sabe, haverá ocasiões em que não haverá iniciativa de quem errou. Haverá muitas ocasiões que quem errou não vai te procurar para pedir perdão. Será que isso acontece dentro de casa? Que quem erra não vai pedir perdão e age como se nada tivesse acontecido. Certo que tem as linguagens, né? Tem uns sinais, uns códigos, né? Uns códigos de me perdoe. Vou dizer um código de me perdoe. O cara ama a lasanha, né? Você pisou na bola com ele, tal, não sei o quê. E você quer pedir perdão, mas tem coragem de dizer. De repente na janta aparece do nada uma lasanha na mesa. Aí ele fala, essa alma quer rezar. Um pedido de perdão, desse jeitinho, ok. Contanto que haja um lava-pés, uma humildade em fazer algo do tipo, né? Mas enfim, às vezes não tem iniciativa e ainda assim deve haver o perdão. Devemos ter humildade para perdoar. Então, na história de José do Egito, há pouco tempo nós vimos sobre isso aqui na igreja, foi ele quem abriu o seu coração, foi ele que se quebrantou, foi ele que se humilhou, mesmo sendo o governador do Egito, independente da sua função, independente da sua dor, independente do que ele tinha sofrido, foi ele que foi chorando e beijou, diz o texto, a todos os seus irmãos, um por um, cada um. Quando ele se revelou, veja só, quem está errado? Primeiro, a surpresa do irmão que foi vendido, eles achavam que tinha sido morto, estavam achando bom esse tempo todo José fora da pista, tinham se acostumado, o remorso deles era porque Jacó vivia triste, deprimido a vida toda. Era isso, não era falta de José, não. Nenhum momento o texto diz que nenhum deles sentiu falta de José. Eles estavam certos que tinham feito a coisa certa.
José, lá no Egito, tudo já tinha acontecido, né? Deus soberanamente traz a sua família para perto dele e ele se revela, né? No momento de recapitulação ali, quando eles falam o nome do pai, ele diz: meu pai está vivo, olha, eu sou José. Eles não acreditam, eu sou José. Eu, se fosse Judá, e se fosse convertida, que eu acho que Judá não era, tinha corrido para os pés dele, pelo menos pelo medo dele ser governador. Não era nem para eu ser irmão, né? Fala, meu Deus, José é o governador do Egito, tá? Me perdoe! O que eu fiz com você, me perdoe, meu irmão! Nem por medo dele ser governador, ele saiu do campo, ficou parado. O orgulho paralisa as pessoas, engessa, faz com que você não queira fazer nada. Você fica insensível, você nem tem medo, você nem não tem nada, nem remorso, você não tem nada. A Bíblia não diz que eles choraram, eles falaram com José depois, mas a Bíblia diz que José chorou tão alto que o Egito ouviu, que o faraó ouviu e todos ouviram o seu choro. E não foi choro de amargura, foi choro de alegria por reencontrar os seus irmãos. É Deus purinho, minha gente, é Deus. É o Deus que eu sirvo. É o Deus que você serve. Você acredita em Deus? Amém. Esse é o tipo de milagre que o nosso Deus faz. O nosso Deus faz. Meus irmãos, que vão reencontrar vocês, chorem não, fiquem tristes não. Foi Deus que me trouxe. Foi Deus que me colocou na cadeia. Foi Deus que me colocou no buraco. Foi Deus que me fez passar tudo. Deus não tem nada não, foi Deus. Não foi vocês não. Deus sabe que cada um tinha sua própria culpa. José sabe. Mas ele estava contente na vontade do Senhor. E diz a Bíblia que depois de fazer isso, José abraçou o seu irmão mais novo, que nem conhecia direito, quando saiu de casa era muito novo ainda. Abraçou e chorou. E ele podia dizer assim: esse aqui é meu irmão, ó, de pai e de mãe, vocês são nada meu. Quero saber não de vocês. Vou dar com misericórdia um prato de comida uma vez por semana. Se vira. Vai embora, traz meu pai. Eu quero meu pai Benjamin perto de mim. Quero mais ninguém, que eu quero ver a cara de vocês nunca mais. Pode ficar na barraquinha que tem lá. E toma isso por bom. Você não faria assim, não? Fala sério. Seja honesto. Vamos ser honestos. A Bíblia diz que chorando, ele abraçou um por um e beijou. Abraçou um por um e beijou. Depois de fazer isso, ele só vai buscar meu pai. Eu já preparei a terra de Gozem, que está separada só pra gente. É a melhor terra do Egito. O faraó já me deu. A gente vai morar lá. Vai ter do bom e do melhor. Todo o tipo de seca que ainda tem aqui, não se preocupe. Vai ter comida, água, roupa, tudo pra vocês. Está tudo preparado. Vai buscar papai. Pega os meninos tudinho. Traz meu sobrinho. Traz todo mundo. Glória a Deus. Meu Deus, eu quero isso para minha vida. Eu quero isso para minha vida. Você não quer não? Amém. Eu quero isso para minha vida. Glória a Deus. Eu quero a vontade de Deus se cumprindo de tal forma na minha vida, que a minha vida vira um guarda-chuva enorme para abençoar todos. E que o perdão flua através da minha vida para todos. Amém. Sem esperar nada em troca, porque eu tenho um Deus que pode curar o meu coração. Glória a Deus. Você tem um Deus que pode curar o seu coração. Amém. Vale a pena se humilhar aos pés de Cristo. Chama o tangedor, por favor. Não devemos esperar das pessoas o que achamos que merecemos. Vou repetir. Não devemos esperar das pessoas o que achamos que merecemos, ou o que realmente seria justo merecermos. Nós devemos amar, perdoar e servir, porque é nosso dever nos parecer com Jesus. Amém. É meu dever ser como Jesus. Sabe, irmãos,
Eu quero continuar podendo olhar nos olhos de cada um e sem amargura nenhuma no coração, por nada. Sem passar em rosto nada, porque Jesus não passa em rosto. Ele me lavou com seu sangue. E Ele não fica todo dia me lembrando o que eu fiz contra Ele. Deus olha para mim e vê o sangue de Jesus sobre a minha vida. Amém. Glória a Deus. Então eu quero ter o olhar de Jesus. Eu não tenho constrangimento de olhar no olho de qualquer um, independente de saber qualquer história que seja, porque eu não falo pelas costas de ninguém. Ninguém aqui pode me acusar de falar de você pelas costas. Eu posso olhar no seu olho. Eu posso olhar no seu olho, porque em nenhuma roda de conversa eu falo mal do meu irmão, porque o meu irmão faz parte de mim. Se eu falo mal de vocês, eu falo mal da minha família. Se você fala do seu marido, você está falando de você. Esposa, se você fala do seu marido, contra seu marido, você está falando contra você mesmo. Há erro nos dois lados. Se o esposo fala da esposa, é contra a esposa. E eu estou falando aqui de sair falando, espalhando. Você pode falar de questões difíceis com uma pessoa confiável, madura. Deve falar, deve buscar ajuda. Não fique sozinho ou sozinha. Não se ache autossuficiente. Você, eu precisamos de ajuda. Converse com a pessoa certa, fale com a pessoa certa, mas não saia de porta em porta e dentro da própria parentela, sujando a imagem dos seus. Sabe o que Faraó fez com os irmãos de José? Faraó disse assim: José, traz a tua família todinha para cá. Você acha que José saiu falando mal deles? Se Faraó soubesse da missa desse, ele não esperava José fazer qualquer coisa não, ele mesmo tinha feito. Você não acha não? O Faraó. Sabia não. Traz o povo para cá. Teus irmãozinhos queridos. Traz, deixa passar a família. Tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Então, nós devemos amar, perdoar e servir, porque é o nosso dever. Mas nem quando nós erramos queremos pedir perdão, quanto mais perdoar. E sim, perdoamos, impondo várias condições como punição pelo erro do outro. Eu perdoo, mas você tem que ser assim, tem que fazer assim, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Eu perdoo. Não é assim que Jesus nos chama. Jesus está nos chamando a lavar os pés e começa em casa. Hoje você tem a oportunidade de pedir perdão. Hoje você tem a oportunidade de perdoar. Hoje você tem a oportunidade de conversar. Não adie isso. Em nome de Jesus, tenha fé, se humilhe e veja Deus trabalhar na sua casa, na sua família. Veja Deus trabalhar na sua história. Há um reflexo do orgulho e arrogância vividos no seio familiar do convívio da igreja. Temos dificuldade de liderar, de pastorear, e eu não estou falando aqui de autoritarismo, de ditadura. Nós somos aqui iguais a vocês. Temos funções diferentes, mas somos iguais. Estamos aqui para ensinar e aprender. Estamos aqui para direcionar o que também devemos fazer. Mas como é difícil governar um povo orgulhoso. Pessoas que nas suas atitudes me dizem como são exatamente dentro de casa. Como são exatamente com seus amigos. Como são exatamente nos seus trabalhos. O que se estende para o espaço de outros relacionamentos sociais, quando esses se estreitam, é a exposição de um orgulho fatal, que tem destruído relacionamentos. E aí, esse orgulho é tão forte, que qualquer coisa que aconteça no corpo de Cristo contra você, você sai de uma instituição e vai para outra como se lá fosse o céu. Em todo lugar.
haverá oportunidade de decepcionar e de perdoar. Em todo lugar. Mas hoje é simples de resolver. Você deleta. Hoje é simples você resolver. Você bloqueia. Hoje é simples de resolver. Você vai no outro supermercado e compra lá. Hoje é simples de resolver. Você sai da igreja e vai para outra igreja. Porque você não quer mais olhar na cara de alguém. Deixa eu dizer para você. Não pode fazer isso com a família. Não dá para dizer, eu vou sair da mesa e vou sentar em outra mesa, porque não é fácil não. Continua na mesa. Continua lavando os pés de quem está na mesa. Eu garanto a você que Jesus vai trabalhar dentro da sua casa. Porque o erro está em nós. Eu convido você a baixar a sua cabeça e orar comigo. Deixaste tudo e desceste. Toda a tua glória, o céu, os anjos e toda exaltação. Deixaste tudo por amor. E aqui na terra se humilhou, tudo por me amar, tudo pra me salvar. Te fizeste igual a mim. Jesus, quero ser como tu, quero ser como tu, amar sem limites, servir sem reservas, me dar por inteiro, ser como tu. Tanta renúncia por amor, toda dedicação por uma missão. Também assim quero eu fazer, me humilhar para obedecer, tudo por te amar, tudo para te agradar. Quero ser igual a ti, Jesus. Quero ser como tu, quero ser como tu, amar sem limites, servir sem reservas, me dar por inteiro, ser como tu. Senhor, nos ajuda a exercitar isso. Faz um reboliço na nossa vida, Jesus. Entra na nossa casa, entra na nossa vida, entra e gera a mudança de que precisamos. Tira o orgulho de dentro do nosso coração, tira o orgulho, Senhor, que nos separa. Tira de nós, Senhor, essa mentalidade mundana, impressa em nós pelo sistema do mundo e do pecado. A mentalidade orgulhosa que diz que nós não devemos nos humilhar, quando o Senhor se humilhou diante dos céus, diante do inferno. O Senhor se humilhou diante dos seres humanos por amor. O Senhor se humilhou, diz em Filipenses 2. Mesmo sendo Deus, o Senhor não tomou posse disso, mas o Senhor se fez um de nós. O Senhor não se apossou dessa verdade. O Senhor se humilhou, mas é vitorioso e senta no trono, porque destruiu o diabo e as suas obras para nos libertar. Estás, Senhor, no trono de glória, governando, Senhor, tudo e todos como sempre foi. Nada mudou o teu caráter. Ensina-nos a ser como o Senhor.
em nome de Jesus, eu clamo pelas famílias da nossa igreja. Eu clamo ao Senhor que homens e mulheres se humilhem uns para os outros, que haja uma festa da humildade na nossa casa, uma celebração de humildade na nossa casa, em nome de Jesus, Senhor. Que se for preciso, se houver algum tipo de competição, que seja a competição do humilde, que cada um se humilhe, que cada um se humilhe, que o orgulho, Senhor, saia da nossa vida, que nós sejamos bíblicos. Começa na nossa casa, Senhor, muda a nossa casa, muda, Senhor, os lares dessa igreja. Deus, quanto nós temos pedido ao Senhor que gere o perdão, que faça acontecer, que haja cura da depressão, da ansiedade, que haja cura, Senhor, dentro das famílias. Como haverá cura se não há obediência, Espírito de Deus? Como? Eu clamo ao Senhor, atrai o teu povo à obediência. Eu não sei como, mas o Senhor tem seus meios. Estamos dispostos. E há um grupo, Senhor, há um remanescente que ora, que quer se parecer contigo. Então, Senhor, levanta esses em intercessão, para que haja quebra de orgulho dentro da casa do Senhor. Nos santifica para a tua glória, em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé no seu lugar. Se coloque em pé no seu lugar. Há muitas técnicas a serem aprendidas, transmitidas pela ciência. Há pouco tempo eu terminei um curso, uma pós em neuropsicanálise clínica. Comecei outro agora de terapia familiar. E nenhuma teoria me fez desviar do que a Bíblia me diz. A Bíblia me faz filtrar. E a Bíblia é sobre excelência diante da ciência. Mas há coisas tão simples que a gente tem que fazer para que a igreja se humilhe. Então, os outros fiquem orando, mas os casais olhem para o outro, por favor. Os outros orem, há uma guerra espiritual que acontece. É muito importante esse momento, acredite no que eu estou dizendo. Eu sei que o amor de Deus está no coração de vocês e Ele capacita vocês. E talvez há muito tempo você não tenha feito isso. Mas eu vou pedir que você humildemente repita o que eu vou dizer para o seu cônjuge. Se é esposo, diga esposo. Se é esposa, diga esposa. Diga, meu esposo, eu te amo e eu quero me parecer com Jesus. Eu quero conseguir me parecer com Jesus e te amar como Jesus te ama. Quero te perdoar e peço perdão. Quero me unir a você como Cristo é unido ao Pai. Amém? Glória a Deus. Então, Senhor, é isso. A parte que nos cabe como ministros da palavra é entregar o que o Senhor colocou no nosso coração. Eu peço que o Senhor dê coragem e ousadia para aqueles que não têm aqui os seus cônjuges, independente de serem da igreja ou não, que eles cheguem em casa e façam qualquer coisa que denote que humildemente eles querem se parecer com o Senhor. Eu peço assim também para os filhos aqui presentes,
Peço aqui, Senhor, que os pais também tenham algum tipo de atitude para com os seus filhos e que isso não pare, que não pare, Senhor. Clamaremos que o Senhor haja na nossa igreja, nos dando humildade, porque o amor do Senhor batizou a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Podem sentar.